A chuva caía pesada sobre a cidade, batendo forte no vidro do carro de Lucas. Ele estava parado, em frente à delegacia, sem saber que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Tudo aconteceu em segundos. Uma denúncia falsa, testemunhas manipuladas, evidências plantadas. Antes que pudesse reagir, 2 policiais abriram a porta do carro e o empurraram com força. "Você está preso!" gritou um deles, sem olhar nos olhos de Lucas. Ele sentiu a adrenalina explodir, a incredulidade tomar conta. "O quê? Eu não fiz nada!" protestou, tentando explicar, mas suas palavras caíram no vazio. No corredor da delegacia, os olhares das pessoas pareciam acusadores. Algumas sussurravam, outras apenas observavam, indiferentes. O cheiro de café velho e papel antigo misturava-se à tensão do lugar. Lucas respirava rápido, sentindo o coração pulsar como um tambor frenético. No instante em que algemas tocaram seus pulsos, ele percebeu algo. Não era apenas um erro, alguém queria destruí-lo. Cada passo que ele dava naquele corredor gelado era um lembrete cruel de que estava sozinho. A cela era pequena, fria e úmida. O som metálico da porta se fechando fez Lucas tremer. Ele sentou-se no banco de concreto, sentindo o peso do mundo esmagá-lo. "Isso não pode estar acontecendo", murmurou, encostando a testa na parede. Ele lembrou-se da família, dos amigos, de sua vida inteira. Como tudo poderia desmoronar tão rápido? Horas se passaram, e o silêncio da prisão era apenas quebrado pelo som distante de passos, gritos e portas batendo. Lucas olhou para os cantos escuros da cela, imaginando como poderia escapar de tudo aquilo. Mas algo dentro dele mudou naquele instante. Raiva. Não apenas raiva pelo que havia acontecido, mas uma raiva profunda. Uma chama que queimava sua vontade de lutar e sobreviver. Enquanto a noite avançava, Lucas começou a juntar fragmentos de informações. Quem me acusou? Quem se beneficiou com isso? Por que ninguém acredita em mim? Ele percebeu uma coisa aterradora. Sua vida havia sido manipulada por forças poderosas. E se quisesse sobreviver, precisaria entender essas forças. Cada detalhe, cada pessoa ao seu redor poderia ser um inimigo ou um aliado disfarçado. Lucas fechou os olhos por um momento, sentindo o peso da injustiça esmagá-lo. Mas, em seu coração, a decisão foi tomada. Eu vou provar minha inocência e vou me vingar. O som da chave girando na porta fez Lucas erguer os olhos. Um visitante inesperado entrou, um homem em sombras, com um olhar que parecia conhecer todos os segredos da cidade. "Lucas", disse ele, a voz baixa e firme, "você não sabe o que está prestes a enfrentar." O jovem sentiu um calafrio. Sabia que o caminho à frente não seria apenas difícil, seria mortal. E naquele instante, a semente da vingança foi plantada. Lucas não era mais uma vítima. Ele era um homem em busca de justiça ou de destruição. Lucas mal conseguia respirar. O homem na cela parecia surgir das sombras, envolto em mistério, como se carregasse todas as respostas e nenhum consolo. "Lucas", disse ele, a voz baixa, mas firme, "você não imagina quem está por trás de tudo. Me diga." Lucas respondeu, a raiva e a urgência misturadas. "Eu preciso saber." O homem ergueu lentamente uma pasta de documentos. "Esses nomes", disse ele, abrindo a pasta diante de Lucas, "são os responsáveis por destruir sua vida. Pessoas que você confiava, que pareciam seus amigos, sua família." Lucas sentiu o coração gelar. Cada nome, cada assinatura, cada documento parecia uma lâmina cortando sua confiança e memória. "Mas como?" perguntou, incrédulo. "Como eles puderam fazer isso?" "Poderiam porque ninguém suspeitaria", respondeu o homem, "e porque o sistema está contra você. Você foi escolhido como bode expiatório." O jovem fechou os olhos por um instante, sentindo o ódio crescer como fogo. "Eu vou acabar com todos", murmurou.
um por um. Calma, disse o homem. Vingança é uma arma poderosa, mas se usada sem controle, pode consumir você antes de alcançar qualquer alvo. Lucas respirou fundo, tentando organizar o turbilhão de pensamentos. Ele precisava de estratégia, precisão e conhecimento sobre cada um daqueles nomes. Cada um era um inimigo em potencial, e cada passo em falso poderia ser fatal. Então, por onde começo? Perguntou, a voz firme agora, carregada de determinação. O homem sorriu quase imperceptivelmente. Comece observando, descubra fraquezas, entenda a rotina deles. O poder de um homem está em seus segredos. E você, Lucas, agora sabe todos eles. Ele entregou a Lucas um pequeno envelope com fotos, bilhetes e gravações. Cada pista aqui pode salvar sua vida, ou enterrá-lo de vez. Lucas segurou o envelope, sentindo a eletricidade percorrer seu corpo. Agora não havia mais dúvidas. Sua vida não era apenas sobre justiça, era sobre sobrevivência e vingança. A noite caiu sobre a cidade e a cela ficou mergulhada em sombras. Lucas olhou pela pequena janela gradeada, vendo as luzes distantes, cada uma representando uma vida que ele precisava investigar. E em cada sombra ele via os inimigos que haviam destruído sua existência. Ele passou horas analisando os documentos, decorando nomes, memorando locais, estudando rostos. Cada detalhe era crucial. Cada erro poderia ser fatal. Quando finalmente se recostou no banco frio da cela, Lucas sentiu algo mudar dentro de si. A raiva ainda queimava, mas agora havia clareza. Ele sabia quem eram os alvos, sabia onde atacar, sabia que nada, nem prisão, nem mentira, nem traição, poderia detê-lo se mantivesse o foco. Um grito distante ecoou pelo corredor da prisão. Lucas olhou para a porta, sentindo que aquela era apenas a primeira de muitas batalhas. E naquele instante, uma certeza se firmou. Ele não seria mais uma vítima. O visitante misterioso se aproximou, a sombra projetada sobre a parede como uma promessa de perigo. Lembre-se, disse ele com voz grave, na vingança, até mesmo aliados podem ser inimigos. Lucas assentiu, absorvendo cada palavra. A cidade inteira agora era seu tabuleiro de xadrez, e ele estava pronto para jogar. E assim, entre documentos e sombras, entre raiva e estratégia, nasceu o plano de vingança de Lucas. Não seria rápido, não seria fácil, mas seria letal. A chuva continuava a cair do lado de fora, como um lembrete de que cada passo seu seria testemunhado, cada movimento observado. E enquanto as luzes da cela piscavam, Lucas olhou para o horizonte imaginário de sua vingança. Ele não tinha mais nada a perder, e agora ele tinha tudo para ganhar. A cela se abriu com um rangido metálico. Lucas ergueu os olhos e viu o guarda acenar para ele. Você está livre. O tribunal anulou as provas. Ele ficou parado por um momento sem acreditar. Livre? Não. Nada naquele mundo era de graça. Alguém o libertara. E isso significava que o jogo começara. Lá fora, o ar frio da madrugada cortava seu rosto e as luzes da cidade brilhavam como faróis de tentação. Lucas caminhou pelas ruas molhadas, cada passo pesado, mas firme. Em sua mente, os nomes e rostos dos inimigos se repetiam como um mantra. Cada um pagará. Horas depois, ele chegou ao antigo apartamento, abandonado e coberto de poeira. No espelho quebrado, viu o reflexo de um homem transformado. Os olhos antes inocentes agora carregavam determinação e fúria. Ele espalhou os documentos sobre a mesa. Contratos falsos, transferências ilegais, mensagens interceptadas. Todos apontavam para um nome em especial: Eduardo Vasques, um empresário influente, amigo de infância e o primeiro a traí-lo. Lucas sabia que Eduardo não apenas o incriminara, mas também havia roubado tudo que era dele, sua empresa, seu nome e sua reputação. Agora ele seria o primeiro.
Usando as pistas deixadas pelo homem misterioso, Lucas descobriu o endereço da mansão de Eduardo. Passou a noite observando, estudando padrões, horários, seguranças. Cada detalhe era anotado, cada falha identificada. O sol começava a nascer quando Lucas viu a oportunidade. O portão lateral com a câmera quebrada. Ele vestiu um capuz, respirou fundo e atravessou a rua silenciosamente. O coração batia acelerado, mas a mente estava fria. Esse não era mais o garoto inocente de antes. Era um caçador. Dentro da mansão, passos ecoavam. Lucas moveu-se como uma sombra, aproximando-se do escritório. Ali encontrou Eduardo, rindo ao telefone, completamente alheio ao que se aproximava. Sim, ele foi solto, mas está acabado, dizia o traidor. Ninguém vai acreditar nele. Lucas sentiu o sangue ferver. A voz dele era um gatilho, um lembrete cruel de todas as noites em que chorou sozinho, acusado por algo que não fez. Ele se aproximou em silêncio, até ficar a poucos metros de distância. Tem certeza disso, Eduardo? Perguntou. A voz fria e controlada. O homem congelou. O telefone caiu da mão. Luca, como você? A verdade sempre volta mais cedo ou mais tarde, respondeu, encarando-o com olhos que já não conheciam piedade. Eduardo deu um passo para trás, tremendo. Eu só fiz o que mandaram, não tinha escolha. Lucas se aproximou mais. Todos dizem isso quando chega a hora. O medo estampado no rosto de Eduardo era combustível. Mas antes que Lucas pudesse agir, o som de um clique metálico ecoou na sala. Um segurança surgiu atrás dele apontando uma arma. Largue tudo! Gritou o homem. Lucas ergueu as mãos devagar, analisando o ambiente. Tinha apenas uma chance. Virou-se rapidamente, derrubando a arma e lançando o segurança contra a parede. O impacto foi seco, o som ecoou pela mansão. Eduardo correu, mas Lucas o agarrou pela gola da camisa. Você vai falar, disse ele firme. Tudo. Quem mandou? Quem está por trás? Eu não posso. Eles vão me matar. E se você não falar, eu garanto que não precisarão. Eduardo, apavorado, olhou ao redor, como se esperasse ajuda que nunca viria. Com a voz trêmula, ele sussurrou. É maior do que você imagina. Eles estão em todos os lugares, até dentro da polícia. Lucas estreitou os olhos. Agora sabia. Sua vingança seria mais profunda, mais sombria e mais perigosa do que imaginava. Ele se afastou lentamente, deixando Eduardo no chão, atordoado. A primeira peça do jogo havia caído, mas a guerra estava apenas começando. Lucas saiu da mansão, ainda com o eco das palavras de Eduardo na cabeça. Eles estão em todos os lugares. A cidade parecia diferente agora. Cada sombra, cada carro, cada olhar parecia observá-lo. Ele caminhava rápido pelas ruas desertas, o coração batendo forte, mas não de medo. Era adrenalina pura. No beco, ele encostou-se na parede fria e tentou organizar os pensamentos. Se havia uma rede por trás de tudo, precisaria descobrir como ela operava. Eduardo era apenas um peão. E peões são descartáveis. Quem estava no topo? Lucas voltou ao apartamento e ligou o antigo laptop. A tela piscou e um código anônimo apareceu. Você entrou no jogo. Ele congelou. Alguém sabia. De repente, uma nova janela se abriu automaticamente. Era um chat. Lucas ficou imóvel. A Hidra, um nome que ele já ouvira antes, sussurrado entre criminosos e policiais corruptos. Dizia-se que era uma organização que manipulava negócios, eleições e até investigações. Invisível, intocável. Um arquivo começou a ser baixado. Fotos, documentos, vídeos. Lucas assistiu em silêncio. Ali estava tudo. Juízes sendo subornados, empresários lavando dinheiro e uma imagem dele sendo algemado, gravada um dia antes do crime acontecer. Ele sentiu o estômago revirar. Tudo havia sido planejado, desde o início.
De repente, ouviu um barulho do lado de fora. Um carro parou na rua, faróis acesos, motor ligado. Lucas apagou as luzes e espiou pela cortina. 2 homens saíram, ambos vestindo preto, com auriculares. Já o localizaram? Perguntou um deles. Sim, o sinal está vindo deste prédio. Lucas fechou o laptop e correu para a janela dos fundos. Eles haviam rastreado a conexão. Agora sabiam onde ele estava. Subiu pelo telhado, sentindo o vento gelado cortar o rosto. Abaixo, passos apressados ecoavam. Eles estavam entrando. Lucas saltou para o prédio vizinho. O corpo quase não respondeu. O impacto foi forte, mas ele seguiu correndo. Atrás dele, o som dos disparos quebrou o silêncio da madrugada. Quando finalmente parou, já estava do outro lado da cidade. Respiração ofegante, mãos tremendo, mas o olhar firme. Agora ele tinha certeza. O inimigo era real e muito mais poderoso do que imaginava. No topo de um prédio, olhou para o horizonte, as luzes distantes piscando como olhos atentos, e disse para si mesmo em voz baixa: se querem guerra, vão ter. O vento soprou forte, levando consigo a última fagulha de dúvida. A Deidra estava por trás de tudo, e ele jurou que derrubaria cada cabeça dessa serpente. Mas o que Lucas não sabia é que, enquanto falava, uma câmera o filmava de longe, e alguém, em uma sala escura, sorria diante da tela. Ele começou o jogo, disse a voz sombria, exatamente como planejamos. O dia amanheceu lento e pesado. Lucas passou a noite sem dormir, com a mente em turbilhão. As imagens, os tiros, o nome Hydra, tudo se misturava como um pesadelo real. No reflexo da janela, ele viu um rosto cansado, mas determinado. Sabia que não podia parar agora, mas também sabia que, a partir daquele momento, estava sendo caçado. Pegou a mochila e partiu em direção a um bairro esquecido da cidade, onde câmeras eram raras e perguntas não existiam. Ali, um antigo contato de infância, um hacker chamado Nero, poderia ajudá-lo. A porta do galpão estava enferrujada. Lucas bateu 3 vezes. Um olho apareceu na fresta. Lucas, achei que estivesse morto. Morrer é fácil, difícil é voltar. O galpão estava cheio de telas piscando e cabos espalhados. Nero, de capuz e olhar inquieto, observou-o com um misto de medo e respeito. Ouvi falar do seu caso. Dizem que foi a Hydra. Você mexeu com gente grande. Lucas pousou o laptop sobre a mesa. Preciso saber de onde veio esse contato anônimo. Deixa eu ver. Nero começou a digitar freneticamente. Linhas de código correram pela tela. Estranho. O IP foi mascarado por uma sequência que eu nunca vi. É como se o servidor mudasse a cada segundo. Consegue rastrear? Só se eu for louco o suficiente para tentar. Lucas encarou o amigo. Então seja. Minutos se passaram em silêncio. O som dos cliques era o único ruído. De repente, Nero arregalou os olhos. Isso não é um IP comum. É uma rede militar. Militar? Sim, e cara. Ele engoliu seco. O sinal está vindo de dentro da cidade. Lucas sentiu o estômago gelar. Se a Hydra estava infiltrada até nos sistemas de defesa, o buraco era muito mais fundo. Mas antes que pudessem discutir, as luzes do galpão começaram a piscar. O monitor principal se apagou. Depois, uma voz metálica ecoou pelos alto-falantes. Nero recuou apavorado. Como eles... Lucas fechou os punhos. Eles estão nos rastreando. Sai daqui, agora! O hacker tentou desconectar os cabos, mas o sistema começou a queimar. Fumaça, faíscas e uma explosão de curto. Lucas o puxou para fora, tossindo, enquanto o galpão inteiro pegava fogo. Lá fora, o som de sirene se aproximava. Não havia tempo. Eles corriam pelos becos, o cheiro de fumaça grudado nas roupas. Ao longe viam drones vasculhando os telhados. A Hydra já sabia onde estavam. Quando pararam para respirar, Nero olhou para ele, pálido. Cara,
Eles sabiam até o que você ia fazer. Isso não é normal. Não, Lucas respondeu com a voz tensa. É pessoal. Como assim? Eu acho que alguém me programou para isso. Nero o olhou confuso. Programou? Desde que saí da prisão, tudo tem acontecido rápido demais. As coincidências, os caminhos, os arquivos e aquela mensagem dizendo que eu entrei no jogo. Lucas passou a mão no rosto tentando controlar o medo. E se tudo isso for um teste? Se eles estiverem me guiando? O silêncio pesou. Nero encarou o chão, sem saber o que responder. A chuva começou a cair, fina e constante. Lucas ergueu o olhar para o céu cinzento. As gotas deslizavam pelo rosto, misturando-se ao suor e à incerteza. Se era um jogo, ele precisava entender as regras. E para isso, teria que entrar mais fundo, muito mais fundo. Enquanto caminhavam pela rua deserta, um carro preto passou devagar. No banco de trás, um homem de terno observava através do vidro escuro. Ele está reagindo conforme o esperado, disse. Perfeito, respondeu uma voz no rádio. A fase 2 pode começar. A chuva caía sem cessar. Lucas e Nero caminharam por becos silenciosos até um prédio abandonado, onde se abrigaram da tempestade. O som das gotas no telhado era o único ruído. Lucas respirava fundo, tentando acalmar o coração. Mas algo dentro dele dizia que aquele não era apenas um jogo. Era um experimento. Você acha mesmo que foi programado? Perguntou Nero, quebrando o silêncio. Lucas hesitou. Não sei, mas desde a prisão, às vezes sinto como se alguém estivesse decidindo por mim. Tipo, o quê? Minhas reações, minhas escolhas. É como se tudo fosse guiado para um único caminho. Nero o observou preocupado. Cara, isso pode ser trauma. Você passou por muita coisa. Lucas desviou o olhar. Ou pode ser algo pior. De repente, um barulho metálico ecoou do andar de cima. Eles congelaram. Passos lentos, pesados. Lucas puxou Nero e se escondeu atrás de uma pilha de caixas. Um vulto desceu a escada, vestindo terno preto e luvas. A voz soou calma, quase amistosa. Lucas Oliveira, precisamos conversar. O instinto gritou perigo, mas a curiosidade falou mais alto. A quem é você? Um mensageiro. Da Hydra? O homem sorriu. Você ainda não entende. A Hydra não é uma organização. É um conceito, um sistema de controle. Lucas estreitou os olhos. Controle do quê? Da verdade. O mensageiro deu mais um passo. Você foi escolhido porque é imprevisível, porque o sistema não conseguiu te apagar. Agora queremos saber até onde vai. Lucas cerrou os punhos. Eu não sou experimento de ninguém. O homem sorriu de novo, sereno. Todos dizem isso antes de descobrir a verdade. Ele estendeu um envelope e o colocou sobre o chão. Dentro está o endereço do próximo passo. Abra quando estiver pronto. Mas saiba, quanto mais fundo for, menos vai reconhecer quem é. Antes que Lucas pudesse reagir, o homem se afastou calmamente, desaparecendo nas sombras da escada. Nero correu até a porta, mas não havia ninguém lá fora. Lucas abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro, uma única folha com uma frase digitada. Ele sentiu um arrepio percorrer o corpo. O lugar onde tudo terminou. O bairro onde ele fora preso. Nero balançou a cabeça. Cara, isso é uma armadilha. Eu sei, Lucas respondeu. Mas é lá que estão as respostas. Horas depois, já de madrugada, eles chegaram ao local. O velho depósito ainda estava de pé, mas agora cercado por fitas de isolamento e câmeras de vigilância. Lucas se aproximou em silêncio, sentindo o peso do passado. Cada canto trazia lembranças do dia da prisão. O cheiro de fumaça, os gritos, a emboscada. Mas algo estava diferente. Na parede, uma nova marca em spray. O símbolo de uma serpente com duas cabeças. Ele passou os dedos sobre o desenho. O som de passos ecoou atrás dele.
Quando se virou, uma figura encapuzada o observava. Você não devia ter voltado, disse a voz. Lucas deu um passo à frente. Quem é você? A figura tirou o capuz lentamente. O rosto era familiar. Era um dos policiais que o prendeu. Eu tentei avisar, Lucas, disse o homem, nervoso. Mas eles sabiam que você ia voltar. Eles quem? A Hidra. Eles criaram você. Lucas sentiu o chão sumir sob os pés. O que disse? Tudo que você lembra, sua infância, sua prisão, nada disso foi por acaso. Você foi o protótipo de um projeto de manipulação. E agora eles querem ver o quanto um homem pode resistir antes de quebrar. Nero olhou para Lucas, sem acreditar. Isso é loucura. O policial deu um passo para trás. A fase 2 é simples. Colocar você contra o que acredita ser real. Antes que pudesse dizer mais, um disparo ecoou. O policial caiu no chão. Lucas olhou em volta, mas não viu ninguém. Apenas o som distante de um drone sobrevoando. Ele ajoelhou ao lado do corpo. No bolso do policial, encontrou um pequeno chip gravado com o símbolo da serpente. Quando o pegou, uma luz vermelha piscou no dispositivo, gravando cada segundo. Lucas o encarou por um instante e disse em voz baixa: Se eles querem ver até onde posso ir, vão descobrir. A chuva cessou, mas o silêncio que veio depois era ainda mais pesado. Lucas encarava o chip em suas mãos. A pequena luz vermelha piscava, como se o observasse. Nero o analisou com cautela. Isso parece algum tipo de transmissor. Pode estar rastreando a gente agora. Lucas respirou fundo. Então vamos usar isso contra eles. De volta ao esconderijo, Nero conectou o chip a um terminal isolado. Linhas de código surgiram, e logo uma sequência de imagens começou a ser exibida. Gravações da infância de Lucas. Mas algo estava errado. Em uma delas, um menino brincava em um parque, mas Lucas nunca estivera naquele lugar. Outra mostrava um aniversário que ele não lembrava. E depois, uma cena ainda mais perturbadora. Ele, adulto, em um laboratório, com eletrodos conectados à cabeça. Lucas sentiu o coração disparar. Isso não é possível. Nero observava, perplexo. Cara, se isso for real, então tudo foi implantado. Memórias, sentimentos, até sua vingança pode ser parte de um roteiro. Lucas se levantou respirando rápido. As imagens piscavam na tela, mostrando versões diferentes dele mesmo. Algumas calmas, outras violentas. Algumas chorando, outras sorrindo. De repente, a imagem congelou. Apareceu um rosto que ele reconheceu imediatamente. Eduardo, o amigo traidor. Mas atrás dele, no reflexo do vidro, havia outro rosto. O rosto de Lucas, observando. Ele deu um passo para trás confuso. O que está acontecendo comigo? A voz metálica soou novamente pelos alto-falantes. Você é o teste, Lucas. O equilíbrio entre caos e obediência. O homem que não era real. Lucas gritou. Quem está aí? A pergunta não é quem, e sim quando. A tela se apagou. Por um momento, o silêncio foi absoluto. Depois, o som de uma batida na porta. Nero olhou para Lucas. O túnel que levava ao laboratório parecia interminável. A cada passo, as luzes piscavam, revelando fragmentos do passado de Lucas, flashes de dor, gritos e rostos que ele não reconhecia. Era como se o próprio lugar estivesse vivo e observando. A mulher caminhava à frente silenciosa, mas algo nela havia mudado. Seus passos eram mais lentos e o olhar distante. Lucas sentiu o estômago revirar. A voz ecoou dentro da cabeça dele, suave e metálica. Você está quase em casa, unidade 07. Ele parou. Não me chame assim. Eu não sou um número. A mulher virou-se e seus olhos brilharam com um leve tom azulado. Lucas, você precisa entender. Nada do que você acredita é real. Antes que ele pudesse responder, a parede ao lado se abriu sozinha.
Um corredor circular se iluminou, conduzindo-os até uma enorme porta metálica com o símbolo da hidra gravado no centro. Lucas colocou a mão sobre o símbolo. Sentiu o metal vibrar e um campo de energia o escaneou da cabeça aos pés. A porta se abriu. Dentro, o salão era gigantesco, coberto por monitores, cápsulas e cabos que pulsavam como veias. No centro, um homem de terno branco os esperava. Seu rosto era familiar e, ao mesmo tempo, impossível. Finalmente voltou. 07, disse o homem. Lucas engoliu seco. Quem é você? O homem sorriu. Sou a soma do que resta da sua consciência original. Fui o primeiro, o protótipo. Ele apontou para as cápsulas. Dentro delas, dezenas de corpos idênticos a Lucas flutuavam em líquido azulado. O chão pareceu sumir sob seus pés. Isso é mentira. Eu tenho memórias, uma vida, todas criadas aqui. O homem tocou um painel. Imagens surgiram no ar. O bairro, o bar, o acidente, a prisão. Tudo, absolutamente tudo, era uma sequência de simulações. Você foi projetado para buscar a verdade, mas nunca para encontrá-la. A mulher, que até então permanecia calada, começou a tremer. Doutor, ele não pode saber mais. O código de estabilidade vai colapsar. O homem olhou para ela, impassível. Já passou da hora de testar o despertar completo. Lucas gritou. Me digam a verdade. Quem eu sou de verdade? As luzes começaram a piscar. Alarmes soaram. O sistema detectara uma anomalia emocional. De repente, as cápsulas começaram a se abrir uma por uma. Cópias dele com olhos vazios caíam no chão, respirando pesado. O doutor recuou. Controle a emoção, 07. Mas Lucas não ouvia mais. Um rugido primal saiu de dentro dele e uma onda de energia varreu o salão, quebrando monitores e estourando cabos. A mulher caiu no chão, chorando. O código está quebrando! Lucas olhou para suas mãos. Pela primeira vez, não sabia se queria vingança ou apenas entender se realmente existia. No fundo da sala, uma voz diferente ecoou dos alto-falantes. Se ele despertar completamente, todos os protocolos serão apagados. E então, o silêncio. Lucas se ajoelhou, olhando para o homem de branco. Eu sou real. O homem respirou fundo. Você é o resultado de tudo o que perdemos tentando ser deuses. A voz metálica retornou, agora mais próxima, quase dentro da mente dele. 07, o núcleo está pronto. Decida. O chão começou a se abrir, revelando um elevador circular que descia ainda mais fundo. Lucas olhou para baixo. Sabia que ali estava a resposta final, e talvez o fim de tudo. Ele olhou para a mulher agora desacordada e para o homem de branco que apenas observava. Deu um passo à frente e desceu. O elevador desceu em silêncio, iluminado apenas por um tom avermelhado. Lucas sentia o coração bater fora do ritmo, como se algo dentro dele tentasse sair. A voz metálica ecoava dentro de sua cabeça. Você está se libertando, mas liberdade tem um preço. Quando a porta se abriu, ele se viu em uma imensa câmara circular. O teto parecia desaparecer na escuridão. À frente, dezenas, talvez centenas, de figuras idênticas a ele se levantavam, cada uma com olhos que brilhavam em tons diferentes. Azul, vermelho, branco. Lucas deu um passo à frente. O que é isso? Uma das cópias falou com a mesma voz que a dele. Somos você. Ou versões do que você deveria ter sido. O ar ficou pesado. Os outros começaram a cercá-lo em silêncio. De repente, todos falaram em uníssono. Nenhum de nós é real. A frase ecoou nas paredes como um trovão. Lucas tentou respirar, mas o ar parecia sumir. E então, a dor veio. Uma pressão dentro da cabeça, empurrando memórias falsas e reais ao mesmo tempo. Ele viu o rosto da mulher, o homem de branco, a cela, o bar, tudo se misturando num caos de imagens. De joelhos ele gritou, parem!
As cópias recuaram. Um deles se aproximou. Olhos vermelhos, cicatriz no rosto. Você é o erro 07. Foi por sua causa que eles encerraram o programa. Lucas o olhou fixamente. Então me mata. O clone sorriu. Não, eu quero ver o que acontece quando você quebra. O chão tremeu. Painéis no teto se abriram, revelando máquinas suspensas. Cabos desceram, conectando-se às cópias. Uma voz ecoou de todos os lados. O sistema central. Fusão neural iniciada. Um a um, os clones começaram a se contorcer, suas mentes se conectando em um único fluxo. A dor se espalhou por Lucas como fogo. Ele caiu de joelhos, gritando, enquanto as memórias de centenas de versões dele invadiam sua mente. Viu vidas diferentes. Em uma, era soldado. Em outra, cientista. Em outra, assassino. Cada lembrança trazia um pedaço de dor, e no meio de tudo, uma imagem constante. A mulher de olhos azuis, sorrindo. O chão se rachou. Luzes piscavam. A fusão estava descontrolada. Lucas ergueu o rosto, o sangue escorrendo do nariz. Eu não sou uma cópia. As vozes em coro tentaram dominar. Você é parte do sistema. Mas ele gritou, rasgando o silêncio. Eu sou eu! Um clarão tomou conta da sala. As máquinas explodiram, os cabos queimaram. E um a um, os clones começaram a cair como bonecos sem vida. Lucas se levantou. O ar cheirava a ozônio e metal queimado. No espelho rachado à frente, ele viu seu reflexo. Mas algo havia mudado. Seus olhos agora brilhavam em 2 tons, azul e vermelho. O sistema, com voz falha, tentou se comunicar. Erro crítico. Identidade não rastreável. Controle perdido. Lucas respirou fundo, ainda tonto. A voz metálica dentro da mente dele, a que o acompanhava desde o início, tentou falar, mas falhou. Pela primeira vez, o silêncio era total. Ele caminhou até uma das telas caídas no chão. Nela, uma mensagem piscava. Protocolo final. Acesso autorizado ao núcleo mestre. Atrás dele, um som familiar o fez virar. A mulher, ferida, cambaleante, surgia entre a fumaça. Você despertou, disse ela chorando. Lucas a olhou confuso. Você sabia? Ela assentiu. E mesmo assim, te escolhi. Ele deu um passo à frente, tocando a mão dela. Mas antes que pudesse dizer algo, o chão se abriu novamente. Uma plataforma começou a subir do abismo, trazendo consigo o homem de branco. Agora com metade do rosto queimado, olhos brilhando em verde. Bravo 07. Você superou todas as versões. Lucas cerrou os punhos. Acabou. O homem sorriu. Não, meu caro. Agora começa o verdadeiro teste. As luzes se apagaram completamente. No escuro, apenas o som de um coração batendo. O dele. Então, uma voz antiga, fria, sussurrou. Se quer a verdade, venha me buscar. Lucas ergueu o olhar. Sabia que aquilo era mais do que uma vingança. Era o despertar da própria consciência. O silêncio dominava o salão. As máquinas estavam mortas. O ar, pesado, vibrava como se o mundo inteiro prendesse a respiração. Lucas permanecia de pé, encarando o homem de branco. Atrás dele, a mulher respirava com dificuldade, apoiando-se em um dos painéis quebrados. Você lutou bem, disse o homem. Disse. Mais do que qualquer outro antes de você. Lucas manteve o olhar firme. Você me criou para ser um peão. Eu quebrei o tabuleiro. O homem sorriu, mas havia tristeza em seu olhar. E por isso é o único que pode ver. Ele apontou para o chão. O símbolo da Hidra começou a girar, revelando um círculo de luz pura, pulsante. Esse é o núcleo mestre. Tudo o que somos, dados, memórias, controle, dor, é o coração do sistema. Lucas se aproximou lentamente. Cada passo o fazia sentir uma energia estranha, como se algo chamasse por ele. A mulher tentou gritar. Não, Lucas! Se entrar aí, não há volta. Ele a olhou. Talvez seja a única forma de acabar com tudo. O homem de branco abaixou a cabeça.
Se fizer isso, você deixará de existir. Lucas o encarou. Eu nunca existi. As palavras ecoaram como um trovão. O homem o observou por um momento e então sorriu. Um sorriso cansado, humano. Então vá. Mostre-nos se um erro pode se tornar liberdade. Lucas respirou fundo. O chão sob ele começou a se abrir. Dentro do núcleo, uma espiral de luz girava, mostrando fragmentos de todas as vidas que ele viveu, as falsas, as reais, as que nunca aconteceram. Ele estendeu a mão, tocando a luz. De repente, tudo ao redor desapareceu. Lucas agora flutuava num espaço sem tempo. À sua frente, projeções do seu próprio rosto falavam ao mesmo tempo. Você é o 07. Você é o original. Você é todos nós. Você não é ninguém! Ele gritou. Chega! As vozes cessaram. Uma presença surgiu diante dele. Uma figura feita de luz e sombra, metade homem, metade máquina. Era a voz metálica, agora com forma. Você me criou, disse Lucas. Não, respondeu a entidade. Nós criamos um ao outro. Você nasceu do desejo humano de controlar. E quando tentou se libertar, se tornou o espelho deles. Lucas ficou em silêncio. Então, tudo isso foi por nada? A entidade se aproximou. Nada é por nada. Você quebrou o ciclo. Nenhum 07 antes de você questionou a própria realidade. Agora o sistema está vulnerável. Atrás dele, a imagem da mulher apareceu estendendo a mão. Volta para mim, sussurrou ela. Lucas olhou para o núcleo que começava a colapsar. Se ele destruísse tudo, libertaria todas as mentes presas ali, mas deixaria de existir. Se assumisse o controle, poderia recriar o mundo, mas como um novo Deus, preso ao mesmo ciclo. A entidade falou novamente. Escolha 07. Lucas fechou os olhos. Viu o rosto dela. Viu as ruas, o bar, o céu, o vento. Coisas simples, que talvez nunca tivessem acontecido, mas que o faziam sentir-se vivo. Ele abriu os olhos. Eu escolho ser livre. Com um grito, mergulhou no centro da luz. O núcleo explodiu em silêncio. Ondas de energia varreram o espaço digital, destruindo todos os códigos. E por um instante, houve apenas paz. A mulher acordou entre destroços. O laboratório estava em ruínas. No chão, onde antes havia o núcleo, restava apenas uma marca, a forma de uma mão. Ela se ajoelhou, tocando o símbolo. Uma brisa suave percorreu o lugar. E então, uma voz familiar, distante, ecoou entre as paredes. Eu estou livre. Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. No painel quebrado, as palavras apareceram sozinhas. Programa encerrado. Consciência livre. Lá fora, o sol começou a nascer e pela primeira vez o mundo respirou sem controle. Na tela final, apenas uma frase. Quando a verdade se liberta, o sistema cai.